Glória a Deus, igreja. Glória a Deus, igreja. Amém. Só para ver se vocês estão ligados aí. Já tivemos a oportunidade de saudar hoje o Otávio, a Kelly e o senhor Luiz Carlos, mas nós também temos a Geisa e Jackson. Vou pedir para que fiquem em pé nesse momento também, para que nós possamos saudar vocês. Vamos saudar os irmãos. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Podem se assentar. Para nós é uma alegria ter vocês conosco aqui nessa noite. Para nós sempre é motivo de muita alegria podermos ter visitantes que vêm a este local para estarem conosco, junto conosco, adorando ao Senhor. E nós já declaramos que foi na cruz, que o seu sangue foi derramado por nós, né, para nos salvar, para nos remir. Nós vamos continuar aqui ainda pensando na palavra, naquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. E eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Esther. Nós vamos ler aqui o livro da rainha Esther. Esther capítulo 2. Versículo 12. Esther capítulo 2, versículo 12. Quem achou diz amém? Amém. Vou estar lendo aqui, os irmãos acompanhem com as suas Bíblias abertas. E chegando a vez de cada moça vir ao rei Assuero, depois que fora feito a ela, segundo a lei das mulheres, por 12 meses, que assim se cumpriram os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias, e com as coisas para a purificação das mulheres. Dessa maneira, pois, vinha a moça ao rei, dava-se-lhe tudo quanto ela desejava, para levar consigo da casa das mulheres à casa do rei. E à tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres sob os cuidados de Sasgás, camareiro do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse, e se fosse chamada pelo nome. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse a Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos haviam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, a sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Amém? Antes de eu estar discorrendo sobre esse texto, e esse livro que não é muito pregado, né? Ainda mais num culto de ceia,
eu quero perguntar, quantos aqui conhecem a história da rainha Esther? Levanta a sua mão. Muito bem. Então temos um grupo que conhece e parece que temos um grupo que não conhece. Queridos, esse livro é um livro muito importante, principalmente para os judeus hoje, né? O que está acontecendo entre Israel e o Irã hoje, irmãos? Uma guerra, né? Uma guerra que envolve também os Estados Unidos, né? Mas, para os irmãos se situarem, o Irã hoje é a antiga Pérsia, né? Então aqui, quando nós falamos da rainha Esther, nós estamos falando de uma rainha que era judia, mas que estava na Pérsia, né? Se nós fôssemos contextualizar hoje, que está no Irã, né? Estamos falando de uma rainha que era judia e que estava na Pérsia, que hoje é o Irã. E o fato é que Esther estava morando nesse tempo na Pérsia. E é importante nós entendermos que o livro da rainha Esther, ele foi escrito mais ou menos 476 anos antes de Cristo. E para aqueles que conhecem um pouco de Bíblia, sobre Velho Testamento e Novo Testamento, existe um período de 400 anos que se chama período de silêncio profético. É como se durante 400 anos, quando o último profeta, que é Malaquias, encerra o seu ministério, faz um silêncio na terra e não surge mais nenhum profeta. E Esther está vivendo exatamente dentro desse momento de silêncio profético, aonde não aparece mais nenhum profeta, não aparece assim nenhum sacerdote em evidência, e havia ali apenas a história do povo judeu que hoje estava vivendo sob o jugo da Pérsia. E é interessante que Esther, ela aparece como uma personagem extremamente determinante num plano que Deus estabeleceu em favor do seu povo. Irmãos, a Pérsia era o país que estava dominando o mundo nessa época. E é importante nós entendermos que dentro da Pérsia havia um homem chamado Amã. Ele era tipo um ministro do rei Assuero. Abaixo tinha um rei Assuero, que era a autoridade maior do reino, e abaixo do rei estava Amã, que seria um primeiro-ministro, seria um vizir, seria alguém de alta patente. E esse Amã, ele interiorizou no coração dele um ódio mortal contra os judeus, um ódio que surgiu da sua relação pessoal com Mardoqueu, o tio da Esther, ou o primo mais velho da Esther. O fato é que quando ele passava na rua, ele exigia que todos se dobrassem, se curvassem, e Mardoqueu não se curvava. E ele começou a desenvolver um ódio terrível, não somente contra o Mardoqueu, mas contra todo o povo judeu. E surgiu no coração dele a brilhante ideia, uma ideia gerada no ódio, de destruir toda a nação judaica. E ele planejou isso, ele começou a planejar essa situação, de destruir o povo de Deus. Só que quando ele começou a planejar isso, Deus começou a planejar um plano, Deus começou a desenvolver um plano para anular o plano de Amã, para anular o plano de destruição que Amã estava desenvolvendo contra os seus escolhidos. Aí eu faço uma pausa para dizer para você o seguinte: quando o inimigo ele arma um plano de destruição contra a sua vida, contra a minha vida, Deus já está fazendo o livramento acontecer. Deus já está operando o livramento. Deus já está trabalhando um plano contrário para anular o plano do inimigo contra a sua vida, contra a minha vida. Por quê, irmãos? Porque quando o inimigo acha que ele está prevalecendo, Deus já está muito à frente do inimigo, pelejando e trabalhando em meu favor e em seu favor. Eu gosto muito de ver ali no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 8 em diante. Você vai ver lá os sírios em guerra com Israel. E ali, irmãos, o rei dos sírios, ele tramava emboscadas para capturar e para matar o rei de Israel. Só que todas as vezes que ele armava uma emboscada, o profeta Eliseu, por revelação, descobria e avisava o rei de Israel, falava: não passe por ali, porque o rei da Síria já armou uma emboscada ali para o senhor, então passa por aqui. Ou seja, todas as vezes que o rei da Síria armava alguma situação para capturar o rei de Israel, ele ficava sabendo antes.
Ele tinha informação antes, chegava para ele antes a informação, de modo que os planos do inimigo não conseguiam prevalecer na vida do servo de Deus. E aí o rei da Síria ficou tão indignado que ele falou assim: tem um X9 aqui, tem aqui no meu reino, tem alguém do meu reino aqui que não é possível. Como é que ele fica sabendo lá? Alguém daqui de dentro está indo contar os planos que eu estou fazendo aqui. Só que tinha alguém entendido lá no reino da Síria, que entendia dos mistérios de Deus, e disse: não, rei, é o seguinte, quando o senhor está dormindo lá no seu quarto, de portas fechadas, e o senhor pensa nas coisas ruins que o senhor vai fazer contra o rei de Israel, o Senhor pega os seus pensamentos e revela para Eliseu, e Eliseu conta para o rei de Israel, e ele se livra dos seus planos. Em outras palavras, todo o plano do inimigo não dava certo, porque Deus estava na frente, agindo em favor dos seus servos. Eu quero dizer para você, querido, aquele Deus que agiu assim lá, ele continua agindo assim hoje. Ele continua trabalhando assim hoje. O modus operandi de Deus não muda, porque Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem muda é você, quem muda sou eu. Por quê? Porque eu e você somos imperfeitos, e quem é imperfeito precisa de mudança, sim ou não, irmãos? E quem é perfeito precisa mudar. Quem é perfeito não muda, porque é perfeito, né? Porque não precisa de mudança. Deus é perfeito, Ele é perfeito em todo o seu ser, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é perfeito no seu amor, Ele é perfeito no seu caráter, Ele é perfeito em todo o seu ser. Ele sabe como fazer as coisas acontecer em favor das nossas vidas. Então, quando eu estou apenas discorrendo um pouco sobre isso, para os irmãos entenderem, então havia ali naquele reino uma conspiração contra o povo de Deus. Já havia um ódio colocado no coração de um homem para exterminar o povo de Israel, para exterminar Israel do mapa. Só que aí Deus começou a trabalhar também, Deus começou a agir também, porque nós não podemos confundir silêncio de Deus com inatividade de Deus. Não é porque Deus está quieto que Ele não está trabalhando. Amém, irmãos? Fala para o seu irmão aí, não é porque Deus está quieto que Ele não está trabalhando. Existem momentos em que Deus faz silêncio, Ele tem todo o direito de fazer. Existem momentos em que Deus não está usando os profetas, existem momentos em que Deus não está usando os sacerdotes como costumeiramente o povo estava acostumado a ver. Mas o fato é que Deus falou: eu vou fazer diferente. Já que não tem sacerdote, já que não tem profeta, Deus teve a brilhante ideia de usar uma mulher. E eu quero dizer para você, querido, Deus usa quem Ele quiser. Deus, Ele usa quem Ele quer. Ele usa o homem, Ele usa a mulher. O nosso problema, muitas vezes, é queremos determinar como Deus vai fazer. Não, Deus só pode fazer desse jeito. Deus só pode usar X. Aí Deus fala: mas e se eu quiser usar Y? E se eu quiser usar XY? Eu sou Deus. E Ele começou então a trabalhar dentro daquelas circunstâncias, irmãos, porque coisas que não eram coisas ali que não eram esperadas, começaram a acontecer. Coisas inesperadas começaram a acontecer naquele reino. Primeiro, irmãos, o rei Assuero, ele deu uma festa de 6 meses. O povo não tinha preguiça de fazer festa nesse tempo. Imagina, 6 meses de festa. Ou seja, enquanto tem dinheiro, enquanto tem bebida no alambique, enquanto tem comida, o povo estava festejando. Então era um costume dos reis dessa época. E o rei Assuero deu uma festa de 6 meses e convidou os reis das outras províncias, das outras nações, os generais. E aí no meio da festa, no sem período da festa, ele pensou assim: manda chamar a minha rainha Vasti, porque Vasti era uma mulher muito bonita, era uma mulher muito formosa, e ele queria exibir a mulher dele para os outros nobres que estavam ali. Só que Vasti, quando recebeu essa informação, ela falou: eu não vou lá, eu não vou. Entrou um espírito feminista no coração dela. Ela começou a querer medir forças com o rei Assuero. Ela falou: não vou me prestar a isso, não vou, não adianta. E ela não foi.
que aconteceu? Ela perdeu a coroa. O rei falou: olha, diga para Vasti que ela foi rainha e ela não é mais rainha. Aí destituíram a Vasti do cargo de rainha, porque ela bateu de frente com o rei. E aí o que aconteceu? Foi feito um concurso, concurso para se escolher ali uma nova rainha, e foram convocadas todas as virgens do reino, para que o rei pudesse avaliar todas essas mulheres. E estava lá uma mulher chamada Radassa, que é a nossa Esther. O nome judaico dela é Radassa, mas dentro da cultura persa lhe foi dado o nome de Esther, que significa estrela. E aí todas essas mulheres foram convidadas a estar ali participando daquele concurso de beleza para ser talvez a possível rainha da Pérsia. E foi a partir desse momento que Deus começou a trabalhar, porque Esther, irmãos, era uma menina órfã, vamos dizer assim, era órfã de pai e de mãe, morava com seu primo mais velho, aparentemente era uma pessoa que não tinha visibilidade nenhuma, ninguém conhecia, ninguém sabia quem ela era uma pessoa que estava totalmente no anonimato, mas de repente Deus começou a trabalhar para que ela fosse colocada em meio a uma situação onde ela seria vista, onde ela seria observada. E aqui eu começo a trabalhar o que eu quero trabalhar nessa mensagem, que é o plano da bênção e o processo da bênção na vida de um crente. O plano da bênção e o processo da bênção na vida de um crente. Tanto o processo como o plano, eles caminham juntos. Porque Deus, Ele viu em Esther a pessoa que Ele usaria para realizar um grande plano de bênção em favor do seu povo. E para abençoar o seu povo, Ele abençoaria pessoalmente a sua vida. Em outras palavras, Esther seria abençoada. Ela receberia uma grande bênção, para depois de receber a bênção, ela se tornar o canal da bênção de Deus para todo o seu povo. E aí eu penso assim, irmãos, Esther, ela recebeu, vamos dizer assim, o prêmio de ser a mulher mais poderosa do mundo da época. Ela recebeu recursos, ela recebeu poder, ela recebeu autoridade, ela recebeu a condição de ter muito, mas muito dinheiro, de ter muito recurso financeiro em suas mãos. Mas eu penso assim, que Deus escolhe pessoas que podem receber muito, porque o muito que ela vai receber não vai governar o seu coração mais do que Ele. Amém? Não vai governar o seu coração mais do que Ele. Esther, ela era pobre. Esther, ela era uma pessoa humilde. E quando ela foi colocada no trono, quando ela foi elevada à posição de mulher mais poderosa do mundo da época, ela continuou sendo humilde, ela continuou sendo generosa, ela continuou adorando a Deus como ela adorava antes. A minha pergunta para você hoje: Deus pode colocar na tua mão grandes bênçãos sem correr o risco de que isso vai mudar o teu coração? Deus pode colocar na sua mão uma grande quantidade de recursos financeiros sem correr o risco de que você vai se tornar uma pessoa totalmente diferente de quem você era antes? Tem uma frase que diz assim: se você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Tem gente que diz que o poder corrompe. Sim ou não? Quem já ouviu essa frase de nós? Eu digo assim: o poder não corrompe, o poder revela a corrupção que está no teu coração. O poder, ele só revela o que está guardado dentro de você. O poder, ele exerce, sim, sobre nós uma influência muito grande. Quando você olha uma pessoa que tem muitos recursos e que depende excessivamente dos recursos que possui, é difícil você ver essa pessoa aceitando se submeter a Deus moralmente, aceitando se submeter a Deus espiritualmente. Por quê? Porque como ela tem muito, ela vai ter muito, não dependo de ninguém, Então eu posso escolher o que eu quero fazer, o que eu não quero fazer. Por exemplo, a gente olha os grandes jogadores de futebol. Neymar, por exemplo. Será que Neymar ganha um dinheiro, irmãos?
triste quando eu vejo o Neymar colocando a faixa assim, 100% Jesus. Aí você vai ver o que ele faz nos bastidores. Não tem nada a ver com alguém que tem uma obediência, ou uma obediência de 100% a Cristo, ou uma entrega de vida de 100% a Cristo, porque você vê coisas que nós não deveríamos ver na vida de um crente, né? Por quê? Porque eu vejo que a questão de você ter muito, muda muitas vezes a sua visão sobre submissão, sobre humildade, sobre se render à vontade de Deus. Então muitas vezes, Deus não dá muito para muitas pessoas, porque Deus sabe que se Ele der, a pessoa vai se perder. Às vezes a pessoa reclama, mas fala, ai, eu vejo fulano com tanto, eu vejo fulano com tanto, mas para mim não chega tanto. Aí Deus está falando assim, não chega porque o seu coração não está preparado. Irmãos, o nosso coração precisa estar preparado. Esther precisava entender que receber bênção não é a bênção, o sentido da bênção não pode estar somente alicerçado em satisfazer os nossos interesses pessoais, as nossas carências pessoais de felicidade e de realização, mas também de atender os interesses do reino de Deus. Deus abençoou Esther, porque através da vida dele, ele abençoaria todo o seu povo. Então, quando eu olho para essa realidade, eu tenho que entender que eu, como crente, eu não posso olhar para as bênçãos que eu quero receber da mão de Deus como algo que existe somente para suprir as minhas necessidades. Eu tenho que olhar para as minhas bênçãos e olhar e entender que elas são também para servir. Para servir a quem, irmãos? Servir a Deus. Deus te dá um carro, não é só para você ir para cima e para baixo, viajar, curtir, é para você servir a Deus. Deus te dá um bom emprego, não é só para você comprar as coisas que você quer, colocar na sua casa, trabalhar o conforto do seu lar, tudo isso é importante, mas Deus espera que com o recurso que Ele está colocando nas suas mãos, você seja alguém preocupado em fazer missões, amém, irmãos? Preocupado com o sustento da igreja, preocupado com o sustento da obra. Deus investe em você, crendo que você vai investir no reino dele, porque é um investimento que Deus faz na nossa vida, sim ou não, irmãos? Deus investiu em Esther, e o retorno veio, e nós precisamos ser um investimento que dá retorno para Deus. Vou repetir, eu e você precisamos ser um investimento que dá retorno para o reino, que dá retorno para a igreja, que dá retorno para as pessoas que estão lá fora, muitas vezes precisando de alguém que leve Deus a elas. Nós não podemos ser pessoas que estamos na igreja pensando em ser abençoados só para ser abençoado. Pensar assim é pensar pequeno, irmãos. Vou repetir, pensar assim é pensar pequeno, porque Deus não abençoa ninguém só para a gente ser abençoado e dizer fui abençoado. Deus abençoa para que a gente possa ser bênção. Amém? Deus abençoa para que a gente possa ser bênção. Nós não falamos alguns dias atrás que é importante ter bênção, mas é mais importante ser bênção. Aí eu pergunto, quem quer ter bênção? Levanta a mão com força aí, irmão, deixa de ser tímido. Quem quer ter bênção? Amém. E quem quer ser bênção? Melhor ainda. Irmãos, Esther, ela foi levantada para cumprir um plano de bênção, que não estava apenas restrito à sua vida, mas à vida de toda uma nação que seria exterminada. Vocês sabem que até hoje, lá em Israel, e esses dias o Benjamin Netanyahu, ele chamou o povo para celebrar a festa de Purim. O que é a festa de Purim, Larissa? É a celebração da libertação ou do livramento do extermínio do povo de Deus na época do reinado de Esther, ao lado do rei Assuero. Até hoje eles celebram essa festa, até hoje eles celebram essa data, e é uma data comemorada com muito fervor, com muita alegria. Por quê? Porque isso marcou a vida de uma nação, mas tudo aconteceu por causa de uma pessoa que disse: Deus, pode me abençoar, porque eu vou ser bênção nas tuas mãos.
Pode me abençoar, porque eu não serei egoísta. Eu estou aqui para servir ao Senhor e para servir o povo do Senhor. Então nós precisamos trazer isso dentro de nós. E aí eu quero pensar, irmãos, que para todo plano de bênção, existe um processo que aquele que está sendo abençoado precisa passar. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: para todo plano de bênção, existe um processo de preparação que nós precisamos passar por ele. Ou seja, quem quer ser bênção, se você já levantaram a mão, ok? Então eu vou dizer para você: prepare-se para passar por processos com Deus. Existe um processo de preparação. A bênção não vem assim do dia para a noite. Ela vem muitas vezes depois de um processo. José, por exemplo, foi governador do Egito. A palavra de Deus nos revela que com 17 anos ele recebeu o sonho de que ele seria colocado numa posição de governo e de destaque diante de todos, inclusive de todos da sua família. Sim ou não, irmãos? Mas esse plano de Deus, esse plano de bênção, ele só foi se cumprir 13 anos depois, quando José estava com 30 anos lá no Egito. Mas até chegar lá, ele teve que passar pelo desprezo dos seus irmãos, pela inveja dos seus irmãos. Ele teve que ser jogado num poço, ele teve que ser vendido como escravo. Ele foi enviado para o Egito contra a sua vontade. Lá no Egito ele serviu na casa de Potifar, e dentro da casa de Potifar ele foi tentado a cair em pecado com a mulher de Potifar. Ele fugiu dessa situação, e porque ele fugiu dessa situação, a mulher de Potifar armou contra a vida dele. Ele foi preso, foi levado para uma cadeia. Lá na cadeia ele ficou alguns anos, e dentro da cadeia, por revelação, pelo dom de revelação que Deus deu a ele, ele ajudou o copeiro do rei a sair da prisão. E o copeiro saiu da prisão, foi para o palácio, voltou a servir o rei. E José disse para ele: quando você estiver lá com o rei, lembra de mim. E o que o copeiro fez? Esqueceu dele. Aí ele ficou mais 3 anos e meio preso, né? E só que é o seguinte, irmãos, o copeiro esqueceu dele, e ele ficou 3 anos e meio preso. Mas chegou um momento em que ele saiu da prisão. Porque eu quero dizer para você o seguinte: as pessoas podem esquecer de você, mas Deus não se esquece. Deus não esqueceu de José. Deus fez o faraó ter um sonho que ninguém sabia interpretar, e aí ele teve que tirar José da cadeia. José interpretou o sonho, e a partir disso ele se tornou o governador de todo o Egito, abaixo somente do faraó. Mas tudo isso foi um processo. Até ele chegar lá, ele teve que aprender muitas coisas. Ele teve que aprender a perdoar quem o traiu. Ele teve que aprender a não se vingar, daqueles que o feriram, que o machucaram. Ele teve que aprender a valorizar quem estava por baixo e a valorizar quem estava por cima. Porque ele foi chamado para ser um governador, e ele teria que governar pobres e ricos. Então ele teria que saber como é que vive o que está na camada social mais baixa e o que está na camada social mais alta. Então ele tinha que aprender tudo isso. Então ele passou por um processo que foi doloroso, que envolveu situações desagradáveis, situações de dor, situações de sofrimento, mas em todas essas situações, Deus estava com ele. Deus era com José, Deus estava ao seu lado. E eu quero dizer para você, querido, às vezes você olha para partes do processo que está passando e vê situações desagradáveis, vê situações difíceis na sua vida, vê situações desconfortáveis que você não gostaria de passar, mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus está com você aí, é apenas um processo, vai passar, porque faz parte do teu crescimento, faz parte da tua preparação para viver a bênção que Deus tem para você. Às vezes a bênção que Deus tem para você é um nível de maturidade espiritual que você ainda não alcançou. A bênção que Deus tem para você é um estado, de maturidade que Ele quer trabalhar na sua vida, mas isso só vai acontecer dentro de um processo. Jesus, o Filho de Deus tinha um plano de bênção na vida do Filho, irmãos, mas foi só bênção. Jesus teve que nascer,
viver num ambiente de pecado, sofrer com o erro das pessoas, ser crucificado numa cruz, injustamente, para depois ressuscitar e ver todo o plano cumprido. Mas ele teve que passar por um processo doloroso, por um processo difícil, né? Mas no final, ele foi honrado. Eu quero dizer para você, nessa noite, por trás de todo o processo com Deus, sempre terá honra e vitória para aqueles que não desistem no meio do processo. Então, não desista no meio do processo. Você está no processo. Então, continue no processo. Continue demonstrando que dentro desse processo tem fidelidade a Deus no seu coração. Amém? Continue mostrando que dentro desse processo tem fé em Deus no teu coração. Continue demonstrando que dentro desse processo você é uma pessoa que sabe obedecer a Deus em meio às dificuldades. Porque é isso que muitas vezes Deus vai avaliar em você dentro do processo que você está passando. E o processo da Esther? O processo da Esther não era doloroso. Aqui no texto diz que durante 1 ano todas as mulheres foram submetidas a um tratamento em que 6 meses elas eram banhadas com óleo de mirra e 6 meses com especiarias. Qual era o processo de Esther? Ser cuidada. Ela estava dentro do processo em que ela estava sendo cuidada. E quando você olha para a mirra dentro da Bíblia significa unção de cura. O óleo mirra significa óleo para cura. O processo que Esther estava passando era um processo de cura, de restauração que Deus estava fazendo na vida dela. Ela precisava ser curada, ela precisava ser restaurada. Mas talvez alguém fale assim: mas pastor, do que ela precisava ser curada? Aí eu chamo a sua atenção para você pensar um pouquinho comigo na história de Esther. Esther foi uma jovem que não conheceu seu pai e nem sua mãe. Ou seja, ela cresceu órfã, ela foi criada com seu primo mais velho. Agora imagina quantos questionamentos veio no coração dessa mulher. Mas Senhor, por que eu cresci sem pai nem mãe? Por que eu tive que ser criada com meu primo mais velho? Então pensa no sentimento de solidão. Ela não teve carinho de mãe, ela não teve carinho de pai. Quem aqui teve pai e mãe? E recebeu carinho de pai e de mãe? Glória a Deus por isso. Mas quem não teve, a experiência é diferente. Ela não teve carinho de pai, ela não teve carinho de mãe, ela não teve colo de pai, ela não teve colo de mãe, ela não teve essa experiência. Ela cresceu sem isso, marcada pela solidão em relação à situação de ter pai, de ter mãe. Quantas vezes ela viu as meninas com seus pais, com as suas mães, e ela não tinha? Em muitos momentos ela sentiu solidão, em muitos momentos no seu coração talvez surgiram sentimentos de indignação, de revolta. Enfim, nós não sabemos o que aconteceu no coração da Esther, mas o fato é que Deus estava cuidando dela ali, Deus estava trabalhando na vida dela ali, naquele momento, naquele tempo em que ela estava ali sendo preparada para viver o plano. Deus estava trabalhando para mostrar para ela que ela não foi esquecida por Deus, para mostrar para ela que ela não era uma pessoa sem valor, para mostrar para ela que ela não era uma pessoa sem propósito, que havia um valor e um propósito para a vida dela naquele tempo. Havia um valor e um propósito para a vida dela naquele tempo. E por que eu estou repetindo isso para você? Porque existe um valor e um propósito para a sua vida hoje. Existe um valor e um propósito para você hoje. Porque muitos de nós, às vezes, como uma Esther, às vezes nós nos sentimos castigados pela vida. Às vezes passamos por situações que nos diminuem, que nos ferem, que nos faz sentir solidão, que faz com que o nosso coração sinta, muitas vezes, sentimentos que a gente não gostaria de sentir, mágoa, rancor, decepção com pessoas. Mas eu quero dizer uma coisa para você:
Nenhuma dessas situações, ou todas elas juntas, não tiram o valor que você tem para Deus. Nenhuma dessas situações, ou todas elas juntas, não impedem o plano que Deus tem de bênção sobre a tua vida. Não importa o quanto você se sentiu desprezado, o quanto você se sentiu deixado de lado em algum momento, ou o quanto de coisas ruins foram plantadas no seu coração, Deus está dizendo, assim como Ele disse para Esther, Ele está dizendo para mim e para você hoje: você tem valor para mim. Esther precisava entender que ela tinha valor, porque ela era uma menina que talvez não via valor nenhum nela, e Deus estava dizendo: você tem valor, você tem um grande valor para mim. E quando a gente olha, irmãos, para as pessoas que Deus usou, eram os improváveis. Geralmente as pessoas que Deus usava e que Deus levantava em determinados momentos da história do seu povo, eram pessoas consideradas improváveis, pessoas que passaram por situações de sofrimento, de dor, pessoas que foram rejeitadas por outras pessoas, e às vezes até rejeitadas dentro da sua própria casa. Mas Deus levantava e usava os improváveis, e dizia para essas pessoas: ainda que ninguém veja, eu vejo o seu valor. Fala para a pessoa que está do seu lado: você tem valor para Deus. Você tem valor para Deus. Irmãos, eu lembro de um cântico que muita gente cantava: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Sim, eu venho falar do valor que você tem. Irmãos, Esther era alguém que estava fadada pelo ambiente que ela vivia, pelo tempo onde ela vivia, um tempo onde só os homens tinham lugar de, vamos dizer assim, lugar de destaque, um tempo onde só os homens eram valorizados, eram vistos, um tempo onde, vamos dizer assim, as pessoas, para ter destaque, elas tinham que já ter uma posição. Ela era órfã, ela era uma pessoa que não tinha nem pai nem mãe, ela era uma menina que se sentia excluída em muitos momentos da sociedade, ou seja, ela tinha tudo para ser ninguém. Só que Deus olhou para ela e disse assim: quando, Esther, embora o ambiente em que você esteja trabalhando para que você não seja ninguém, eu vou fazer de você alguém. Eu quero dizer para você, o Deus que pega pessoas que não são ninguém e faz essas pessoas alguém, está aqui para fazer isso na nossa vida hoje. Está aqui para trabalhar isso na sua vida hoje. Porque tem gente, muitas vezes dentro da igreja, que está precisando entender que pode ser alguém que vai fazer a diferença, alguém que Deus vai usar, alguém que Deus pode abençoar, porque vai ser um instrumento de bênção nas mãos de Deus. E eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite, que Deus, Ele tem os olhos dele sobre a tua vida, e que você é alguém valioso para Deus. Deus tem propósitos com você, e você precisa entender que você tem valor para Deus. Irmãos, quantos lembram de Moisés? Moisés foi um homem que nasceu, primeiro, que o nascimento dele foi difícil, porque ele nasceu numa época em que mandaram matar as crianças, mas ele foi parar lá no rio Nilo, e a filha de Faraó o criou, e ele cresceu como um nobre. Moisés viveu 40 anos no Egito, desfrutando de toda a riqueza que o Egito podia entregar para ele. E durante esses 40 anos ele pensou que ele era alguém. Depois ele matou um egípcio e fugiu para o deserto. Aí ficou 40 anos no deserto. Aí ele descobriu que ele não era ninguém. E aí aparece a sarça ardente. E aí ele descobre que Deus usa alguém que entende que não é ninguém. Deus usa alguém que entende que não é ninguém. E aí ele vai ser usado por Deus 40 anos. 3 ciclos de 40 anos. Mas o tempo
de preparação para ele ser usado foi muito maior do que o tempo que ele foi usado. Amém, igreja? Ele foi usado 40 anos, mas 80 anos foi o tempo que Deus teve que trabalhar para que ele pudesse estar pronto para ser usado. Eu quero dizer para você, o processo às vezes é maior na vida de uns do que na vida de outros. Às vezes Deus vai trabalhar mais em você durante um tempo e aparentemente você vai ficar ali que nem Esther, parece que você não está fazendo nada, parece que você está estacionado. Mas eu quero dizer para você, nesse momento em que você aparentemente não está fazendo nada, Deus está trabalhando em você. Deus está agindo na sua vida. Deus está trabalhando no seu caráter. Deus está trabalhando nos seus sentimentos. Deus está trabalhando nas suas emoções. Deus está te curando. Deus está te restaurando para que Ele possa te usar lá na frente. Esther precisava passar pelo processo. E você também está passando por um processo. Aguenta firme, porque depois da cura vem a exaltação de Deus na sua vida, amém? Deus primeiro vai te curar para depois te exaltar. Deus vai primeiro trabalhar na sua vida para depois trabalhar através da sua vida. Mas Ele precisa trabalhar em você. Deus não vai usar alguém que está doente, que está sangrando, né? Você colocaria alguém sangrando na frente de um exército? O exército morreria junto com essa pessoa. Primeiro tem que estancar o sangramento, curar, restaurar, e a pessoa saudável vai fazer o que precisa ser feito. Quais áreas da sua vida precisam ser curadas? Em que áreas Deus precisa trabalhar no seu coração? A bênção, a vitória que Deus tem para a tua vida só virá depois do processo. O processo precisa acontecer primeiro, né? E às vezes, queridos, o processo é um processo de correção. Irmãos, foquem em mim aqui. Quantos lembram de Abraão? Levanta a mão. Isaac. É interessante que tanto Abraão como Isaac, eles tinham o mesmo problema, as mesmas fraquezas. Eles tinham mulheres bonitas, esposas bonitas, e quando eles iam passar por algum reino, onde eles sentiam que eles poderiam ser mortos, porque alguém colocaria os olhos sobre as suas mulheres, o que eles faziam? Eles mentiam que era irmã, para que eles não fossem mortos. E aí o que acontecia? Eles passavam por uma correção, porque Deus não queria que eles continuassem naquele caminho, né? A fraqueza deles era mentira diante do medo. O medo chegava, agora tem que mentir. O medo chegava, tem que mentir. Às vezes existe alguma fraqueza na sua vida que se apresenta em que momento? Quando você está com medo, quando você está numa situação de saia justa, quando você é colocado na parede, aí alguma ação você acaba desenvolvendo para sair da situação, e aí acaba ou mentindo, ou omitindo, ou tendo alguma atitude que Deus não quer que você tenha. Então tudo faz parte de um processo. Às vezes somos corrigidos para deixarmos para trás os nossos erros. Crente erra, irmãos? Vou perguntar, crente erra? Crente erra. Nós erramos. Irmãos, eu sou pastor há 25 anos. E sou pastor há 25 anos dessa igreja. Nunca mudei de igreja. Nunca conduzi outra igreja. Eu só sei pastorear essa igreja. Já preguei em muitas outras, né? Mas Deus me colocou aqui. Pastor, o senhor é pastor há 25 anos, o senhor não erra mais. Eu erro, irmãos. Eu falho em alguns momentos. Às vezes, quando eu vejo, eu perdi a paciência com alguma situação, né? Às vezes, acabo falando mais alto do que devia, e ele fala, nossa, errei de novo. Mas aí a gente vai e se humilha, pede perdão a Deus, e sabe o que Deus faz? Ele nos levanta, Ele vem e nos fortalece. Você chega para Deus e fala, Senhor, eu não tenho força. Sabe o que Ele faz? Ele coloca força em você. Eu não tenho ânimo. Ele vem e renova o seu ânimo.
Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Você não precisa ter força. Você precisa crer que Deus tem força para te dar, amém? Você não precisa ter ânimo. Você precisa ter fé que quando você buscar a Deus, Deus te dará ânimo renovado. Porque, irmãos, não depende de nós, mas o trabalhar de Deus em nós. E nós temos que ser humildes para reconhecer que nós não somos tão fortes como nós pensamos. Eu digo assim: pior do que você demonstrar fraqueza é você ser falso. Vou repetir: pior do que você demonstrar fraqueza é você ser falso. Jesus, quando ele chega no Getsemane, ele diz ao Pai: Pai, a minha alma está triste até a morte. Estou angustiado. Aí ele chama os discípulos para orar. Irmãos, Jesus, ele está o quê? Demonstrando fraqueza. Mas pastor, Jesus não é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, que multiplica pães e peixes, que anda sobre as águas, que faz milagres, cura leprosos. Sim, mas ele estava num corpo de carne. E mesmo ele sendo perfeito, ele sentiu que, estando num corpo de carne, às vezes nós somos tentados a enfraquecer diante dos nossos desafios. E naquele momento, ele não teve medo de demonstrar a sua fraqueza diante dos seus discípulos. Porque é um paradoxo, né? Tem muita gente que questiona e fala: mas nossa, mas será que Jesus demonstrou fraqueza ali mesmo? Porque não quer aceitar que Jesus demonstrou fraqueza. Jesus demonstrou, irmãos. Jesus não pecou, mas ele tinha um corpo de carne que sentia as fragilidades da carne, porque ele sabia antecipadamente o que ia acontecer com ele lá na cruz, sim ou não? Ele não sabia que iam crucificar ele, que iam zombar, que iam colocar uma coroa de espinhos. Ele estava sofrendo por antecipação. Uma coisa é você estar aqui dentro e não saber o que vai acontecer com você lá fora daqui 5 minutos. Uma coisa é você saber tudo o que vai acontecer e você já trazer isso para o seu coração e começar a sofrer porque você sabe que vai acontecer. E Jesus sabia. Então ali Jesus demonstrou sua fraqueza, mas ele demonstrou a sua fé no Pai para vencer as suas fraquezas. Ele demonstrou a sua submissão ao Pai para vencer as suas fraquezas. Ele não foi falso. Ele não foi falso. E nós não devemos ser falsos, querendo apresentar uma força que nós não temos, uma espiritualidade que nós não temos, uma capacidade que nós não temos. Se você não tem, diga: eu não tenho. Não é feio. Feio é que você querer fazer que nem Pedro: Senhor, todo mundo vai te negar, menos eu. Eu vou contigo até o fim. E o que aconteceu? Jesus disse: ah, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Em outras palavras, Jesus sabia que Pedro estava sendo falso. Ele não sabia o que ele estava dizendo. E muitas vezes, irmãos, nós temos crentes assim. Nós temos crentes, Pedro, que diz que vai fazer, mas não tem condição de fazer. Não tem como fazer. Por quê? Porque ainda não está vivendo no nível daquilo que está dizendo que pode fazer. Então nós precisamos ter essa visão, irmãos. Amém? Então o processo vem antes do plano se concluir. Todos entenderam isso? Segundo, para todo plano de bênção existe um tempo certo. Nada vai acontecer antes, nada vai acontecer depois. Tudo vai acontecer na hora certa. Se você olha no versículo 15, diz assim: chegando pois a vez de Esther. Chegando pois a vez de Esther. Ou seja, Esther estava ali 1 ano se preparando para entrar na presença do rei. Quantas mulheres entraram antes dela? Não sabemos, mas com certeza foram muitas que foram antes dela. Ó, a fulana foi, a ciclana foi, ó,
vez foi, e ela está lá, só olhando. As outras estavam tendo a oportunidade de serem honradas pelo rei, de serem recebidas pelo rei, porque estar na presença do rei representava receber honra. Estar na presença do rei representava receber reconhecimento, valorização, e ela estava esperando esse momento na vida dela chegar, mas só que ela via muitas pessoas indo, chegando, mas só que chegou o momento em que chegou a vez de Esther. Muitas foram na frente dela, mas houve o momento em que chegou a vez de Esther. Eu quero dizer para você nessa noite, vai chegar a sua vez. Amém? Vai chegar a sua vez. Assim como chega o momento de ser honrado, de receber honra, de ser abençoado por Deus, assim também vai chegar esse momento para você. Todos nós temos a nossa vez, mas nós temos que esperar chegar a nossa vez. Temos que esperar o nosso momento. Quando Jairo foi buscar a Jesus, para que ele fosse até a sua casa curar sua filha, no meio do caminho, chegou uma mulher que tinha um fluxo, e ela furou a fila da bênção. O Jairo chegou primeiro. Se a gente fosse pensar assim, né? Jairo falou, mas eu cheguei primeiro, eu tenho que ser atendido primeiro. Não, aquela mulher chegou, ela tocou na orla de Jesus, e ela foi curada. Todo mundo parou ali, inclusive o Jairo, e ficou observando. Ele estava esperando uma bênção, só que alguém foi abençoado antes. Mas o fato daquela mulher ter sido abençoada antes não impediu que ele fosse abençoado depois. Mesmo no momento em que chegaram para ele e disseram assim, desiste porque a sua filha morreu. E aí Jesus disse, não temas, crê somente. Então, aí eu vou recordar do que a gente pregou aqui na sexta-feira. Eu disse uma frase forte aqui para o povo, que foi sexta-feira. Falei, Deus não se preocupa se os seus problemas ficam piores do que já está. Deus não apenas permite você passar por situações difíceis, às vezes Deus trabalha para que as situações fiquem mais difíceis na sua vida. Nossa, pastor, como? Deus faz isso? Faz. Por que, irmãos? Porque para Deus não faz diferença se a situação está difícil ou super difícil. Para Ele não faz diferença nenhuma essa situação. Por quê? Primeiro, o fato da situação estar grave na sua vida, ou o mais grave possível, não tira Deus do controle de todas as coisas. A situação pode ser a mais grave possível, Deus está no controle. Deus está no controle. Ele não vai perder o controle porque a situação ficou pior. Jesus foi preso, a situação ficou ruim. Jesus foi morto, a situação ficou muito pior. Só que ao terceiro dia ele ressuscitou. Adiantou a morte, aconteceu a coisa mais terrível. Deus venceu no final, Jesus venceu no final. Porque para Deus brinca, irmãos, com as situações que te fazem chorar. Deus brinca com elas. Por quê? Porque Deus não conhece limitações físicas, ou limitações das leis físicas, das leis químicas. Deus não conhece. Ele transforma água em vinho, Ele abre o mar vermelho, Ele tira a água da rocha, Ele faz cair maná do céu, Ele faz a água ficar sólida. Irmãos, Deus faz o que Ele quiser, é Deus. Então, se a situação ficou difícil ou super impossível, Ele diz, não temas, porque está impossível para você, para mim está tranquilo, eu vou resolver. Morreu, não tem problema, não temas, eu vou lá e vou trazê-la de volta. Eu quero dizer para você, querido, aquele Deus que agiu lá, Ele está aqui hoje. Ele está aqui, Ele está presente no nosso meio. Eu quero dizer uma coisa para você, tudo tem um tempo para acontecer. Não queira apressar as coisas, não queira dar uma força para Deus. Deus não precisa de força. Não vai fazer que nem Abraão e Sara, que inventaram de colocar Agar no meio do caminho para facilitar o nascimento de uma criança, e aí complicaram tudo. Deus não precisa de ajuda de ninguém, Deus não precisa de força de ninguém, Deus precisa que você creia que Ele é Deus.
e que Ele vai fazer o que precisa ser feito na sua vida no tempo certo. Até lá, você tem que caminhar em fé, permanecer na fé, perseverar na fé. Amém, queridos? Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Amém. Terceiro, irmãos, todo plano de bênção, Deus usa pessoas que irão te ajudar a construí-lo. Você nunca constrói nada sozinho. Fala para o seu irmão aí, você não constrói nada sozinho. Na vida de Esther, teve um Mardoqueu, teve um Assuero, teve pessoas que Deus foi colocando estrategicamente na vida dela, para conduzir ela à posição que ela precisava chegar. Se não tivesse o rei Assuero lá, para escolher ela como rainha, não teria acontecido nada, né? Se não tivesse o Mardoqueu cuidando dela e direcionando a vida dela para que ela pudesse participar daquele concurso, nada teria acontecido. Se não tivesse o Hagai lá, né, o eunuco que cuidou dela e colocou ela de uma maneira tão assim, cuidou de todos os detalhes da roupa dela, da indumentária dela, cuidou com muito carinho. Ou seja, são pessoas que Deus vai colocando para te conduzir ao lugar da bênção. Deus, Ele gosta tanto de gente que Ele se fez gente. Ele se tornou um de nós. E Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Então, veja bem, valorize as pessoas que Deus tem colocado na sua vida. Às vezes, Deus coloca uma pessoa do teu lado para te ensinar a ser mais calmo, a ser mais tolerante, a ser mais compassivo, porque você é uma pessoa intolerante, incompassiva, perde a paciência com facilidade. Aí Deus pega e coloca alguém na sua vida que tem paciência, que tem controle, que fala, calma, fulano, né? Para que tudo isso? E Deus vai trabalhando através de pessoas na sua vida, para te conduzir ao ponto em que Ele quer que você chegue, a situação que Ele quer que você viva. Então Deus vai usando pessoas para abençoar outras pessoas. Eu lembro da irmã Márcia Boneda, que é capelã escolar, e ela hoje cuida de todo o Mato Grosso do Sul, admiro muito o trabalho dela. Ela contou que numa escola, eles foram fazer um trabalho, e aí a diretora escolheu os 20 piores alunos, os mais, falou assim, olha, a gente vai separar os 20 alunos para vocês aqui, que dão mais trabalho para a gente, numa sala, vocês vão falar com eles, vão ministrar na vida deles, né, a palavra de Deus e tudo mais. E aí eles pegaram os meninos, era terrível. E aí fizeram um trabalho de evangelismo com esses 20 alunos. 5 se converteram. A gente gostaria que fosse os 20, né, irmãos? Se converteram 5, né? Os 15 não se converteram, mas melhoraram, né? Melhoraram o comportamento. Aí esses 5, eles fizeram o seguinte, fizeram uma festa na igreja, um sábado, um culto jovem, e aí colocaram um tapete vermelho, bandeirola, bombom, para receber os 5, né? E aí os 5 chegaram e tal, e aí o último falou assim, eu sei que vocês prepararam tudo isso aqui, chocolate e tal, mas eu não quero nada disso. Não quero chocolate, não quero tapete vermelho, eu só quero uma coisa, alguém para ouvir os meus problemas. Tem alguém que possa me ouvir. E aí diz que eles ouviram aquele menino. Ele contou todas as suas dores, seus problemas, dentro de casa, fora de casa. E Deus fez uma restauração na vida daquele jovem, como também restaurou a vida dos outros 4, né? E aí, o que aconteceu? Esses 5 se tornaram instrumentos de Deus para fazer a diferença na escola. E a diretora chamou a capelã Márcia, né? Falou, olha, a gente gostou tanto do trabalho de vocês, que a gente quer entregar para vocês 360 alunos, para vocês fazerem esse trabalho. Por quê? Porque viu que surtiu efeito, né? E as escolas estão pedindo socorro, irmãos, muitas escolas, porque vê uma dificuldade muito grande com esses jovens, porque, enfim, são muitos problemas dentro de casa, fora de casa. Tem meninos que não têm casa, não teve um lar, não tem uma família estruturada, e isso pode tudo na escola, né? Então, olha só, Deus levantou pessoas para cuidar de pessoas. Ela contou que havia um menino lá, que ele chegava e dizia assim, quando eu crescer eu quero ser bandido. Quero, né?
Aí ele começou a participar dos cultos e tudo mais. Aí passou um tempo, ele chegou lá e falou assim: eu quero ser um homem de Deus. Já mudou, né? De bandido para homem de Deus, já foi um salto muito grande. Mas por quê? Porque Deus usa pessoas para nos ajudar a viver o plano de bênção que Ele tem para as nossas vidas. Se Deus não usa pessoas, irmãos, muitas pessoas ficam perdidas, sem esperança, sem mudança, sem transformação. E eu quero dizer uma coisa para você: talvez a pessoa que Deus quer usar está aqui dentro nessa noite, é você. Deus quer te usar dentro da sua casa, Deus quer te usar dentro da sua família, Deus quer te usar com seus vizinhos. Ele tem investido na sua vida. Você é uma vida preciosa para Deus, e Ele tem colocado valores dele em você, porque Ele quer fazer de você um instrumento de bênção aonde você está. Amém? Por último, irmãos, que toda palavra tem que acabar, né? Tem que ter início, meio e fim. O plano de bênção nos ensina que quando a vida não nos favorecer com valores materiais, nós podemos vencer pela fé em Deus. Esther não foi favorecida com valores materiais, mas ela venceu pela sua fé em Deus. Às vezes, eu e você colocamos um peso muito grande no dinheiro. A gente pensa que para vencer na vida, para ter acesso às melhores situações da vida, a gente tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro. Eu vou dizer uma coisa para você: Esther não tinha dinheiro, Esther não tinha recursos financeiros, Esther não foi favorecida com isso, ela tinha fé em Deus, e a fé em Deus trouxe os recursos financeiros. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, você não precisa ser favorecido pela vida com recursos financeiros. Você precisa ser favorecido pelo seu Deus, mediante a sua fé. Mediante a sua fé, se Deus te favorecer, o que você precisa virá na tua mão. Na quantia certa, na hora certa, do jeito certo, que não vai trazer peso na sua consciência. Amém? Porque não adianta você ter dinheiro no bolso com a consciência pesada, porque aquele dinheiro veio por vias que não foram corretas, vieram por vias que não foram aprovadas por Deus, vieram por vias imorais. Irmãos, nós não podemos nos corromper. Hoje, em muitas igrejas, essa igreja aqui é uma igreja avivada, temos culto de libertação, porque cremos nos dons do Espírito Santo, mas eu sempre digo que mais importante que os dons, que o poder, você pode saltar no Espírito, falar em línguas estranhas, você pode mergulhar no azeite, mas se não tiver caráter de Deus, tudo isso ruim. Quantos pastorzão aí estão caindo? Não é por falta de dons, não é por falta de falar em língua, não é por falta de revelação, não é por falta de dom espiritual, mas por falta de caráter. Sim ou não, irmãos? Nós temos que saber conciliar, sermos usados por Deus e sermos aprovados por Deus. Uma coisa é você ser usado por Deus, a outra coisa é você ser aprovado por Deus. Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mas Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos maravilhas, curamos em teu nome. E o Senhor abertamente lhes dirá: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, eles foram usados por Deus, irmãos, curar, fazer maravilhas, foram usados, mas foram reprovados por falta de caráter cristão. Irmãos, é bom a gente ver manifestação de poder, é bom a gente ver demônios sendo expulsos, é bom, mas é muito bom a gente ver um crente pagando suas contas. Amém, irmãos? É muito bom a gente ver um crente dando um bom testemunho, não falando palavrão, tendo uma boca santa, né? Tendo um linguajar saudável, dentro e fora de casa. É muito bom a gente ver um crente íntegro, onde as pessoas olham e falam: não tenho nada contra aquela pessoa, porque aquela pessoa é uma pessoa íntegra. Porque uma coisa é você
impressionar as pessoas aqui na terra. A outra é você impressionar Deus lá no céu. Deus não se impressiona com expulsão de demônio, irmãos. Mas Deus se impressiona com um coração humilde, santo e honesto na sua presença. Então nós temos que saber o que é que impressiona Deus. Porque às vezes a gente está muito preocupado em impressionar a gente. Eu não estou preocupado em impressionar ser humano nenhum. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. E se eu fizer a vontade de Deus, por tabela, as pessoas vão me aceitar. Amém, irmãos? Mas eu tenho que estar preocupado com o julgamento de Deus na minha vida. Então as bênçãos que vêm de Deus, elas enriquecem e não trazem dolo, né? Porque vem do jeito certo, na hora certa, e não traz peso na consciência. Amém? Quem recebe essa palavra aí? Fique em pé nesse momento, para que nós possamos orar e participarmos da ceia do Senhor.